Olá, pessoal da turma X. Então, vamos mais para um bloco de conteúdo da nossa disciplina e nós vamos dar continuidade com o conteúdo relacionado ao sistema respiratório, né? Na sequência dos conteúdos, vamos falar de sistema respiratório, depois de sistema digestório e depois de sistema urinário. Nesse final de semana, eu vou mandar 3 conteúdos para vocês, porque senão a gente fica muito atrasado na disciplina. Infelizmente é assim, a carga de conteúdo ela vai aumentando porque a disciplina ela é grande de conteúdo. Então vamos lá com o sistema respiratório. Então, dentro da sequência dos conteúdos da disciplina, o sistema respiratório é um sistema que ele vai trabalhar associado ao sistema cardiovascular. Vocês vão ver que há necessidade da presença de sangue no pulmão para que ocorra o principal evento do sistema respiratório, que é o próprio evento da respiração, que é a troca gasosa através dos tipos sanguíneos, chamado de hematose. Então, bora lá, né? Importância. Qual a importância de estudar o sistema respiratório? A importância é a seguinte, né? A partir da utilização do oxigênio, é possível nós oxidarmos, ou seja, extrairmos a energia presente nas substâncias, principalmente para produzir essa molécula aqui chamada de ATP. Uma estrutura de troca gasosa ela deve ser úmida, permeável e fina. Isso aí é para vocês entenderem que o nosso sistema respiratório ele funciona umidificado, ele possui camadas permeáveis lá onde ocorre a troca gasosa, e essas camadas permeáveis, consecutivamente, também elas são finas, lá a nível de endotélio pulmonar. Mais à frente a gente especifica isso melhor. Então, os tipos de trocas gasosas. Como nós vamos estudar sistema respiratório, eu coloco isso aqui para vocês entenderem que não existe só o nosso tipo de respiração. Que dentro da biologia, alguns animais vão respirar através do pulmão, outros animais vão respirar através da pele, outros vão respirar através de brânquias, e aí sucessivamente. Então, aqui nós temos superfície corpórea. O oxigênio entra a partir da epiderme e se difunde para os demais células. Exemplo desses animais que respiram assim, temos aqui os protozoários, os esponjas, os salenterados e os vermes. São os animais dentro da escala evolutiva mais inferiores. Animais que possuem respiração cutânea. Eles fazem a troca através das vias do corpo, mas com o sistema circulatório associado. Nisso aí nós temos especificamente os anfíbios e as minhocas. E os animais que fazem respiração branquial, todos nós sabemos que são os peixes, né? Que são pequenas evaginações que aumentam a vascularização, estão adaptadas para a respiração na água, e aí nós temos os peixes e os girinos. Dando sequência, os animais que fazem respiração traqueal, aqui estão no grupo dos insetos. Então, eles possuem tubos aéreos revestidos por quitina, que conduzem o ar para o seu interior do corpo e, através desses espiráculos, ocorre a respiração. E aqui, basicamente, são os insetos. E as filotraqueias, ou pulmões, também chamados de filoastros, são invaginações da parede abdominal, formando uma bolsa onde várias lamelas paralelas vascularizadas realizam as trocas gasosas, como esse exemplo aqui é o dos aracnídeos. E mais à frente, o que vai ser fruto do nosso estudo, porque está dentro dos indivíduos, dos mamíferos, e nós somos mamíferos, nós temos aqui os pulmões, que são estruturas elásticas, poucas, compostas por estruturas de finas camadas denominadas de alvéolos pulmonares. E nós vamos encontrar isso nos répteis, que é a nossa classe aqui, nas aves e nos mamíferos. Então vamos lá ao que de fato interessa, que é a respiração pulmonar. Na respiração pulmonar, como eu disse a vocês, em anatomia a gente estuda a parte estrutural, que é anatômica, e a parte fisiológica, que é a função. Vocês podem até muitas vezes não ver eu estar falando aqui do nome fisiologia, mas a fisiologia ela está inserida dentro dessa disciplina quando eu falo do funcionamento. No sistema cardiovascular, quando eu disse que tem circulação sistêmica,
e etc., ali é fisiologia. Quando eu digo que o coração tem movimento de sístole e diástole, ali é fisiologia, de contração e relaxamento, ali é fisiologia. Então, aqui, respiração. As cavidades nasais são duas, né? Abertas anteriormente, que estão localizadas na região das narinas. Na cavidade nasal encontramos pelos que estão componentes das fossas nasais que são vascularizadas. Tem a faringe, que é o conduto que se comunica com a boca, com as fossas nasais e com a laringe. E tem a laringe, que é um conduto cartilaginoso que tem como principal função produção de sons e fechar a traqueia durante o processo de deglutição, como também a epiglote. Então aqui está mostrando para vocês, né, essas estruturas aqui, característica de cada um aqui, ó. Primeiramente, nós temos aqui essas estruturas que são formadas por tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, porque ele não é uma estrutura rígida, ele tem uma certa flexibilidade mínima, mas tem. E aqui vocês estão vendo a estrutura, ó, da epiglote, certo? O osso cricóide, que é esse osso formador das estruturas de partes componentes aqui da região cervical. E aqui vocês têm toda a estrutura da formação da traqueia. Qual é a principal função? Passar ar por dentro desse conduto aqui, esse ar elevado, para as diversas partes que compõem o pulmão, que nós vamos ver mais à frente. Então, vamos embora especificar cada item. A traqueia, ela se ramifica para formar os brônquios, que possuem paredes reforçadas por anéis de cartilagem. Todo o sistema respiratório ele vai basicamente ser formado por cartilagem, para suportar diferenças de pressões. Os brônquios, eles encontram-se no interior dos pulmões e vão se ramificando até formar os bronquíolos, e estes terminam em sacos menores, formando os alvéolos pulmonares. E são nesses alvéolos pulmonares onde vai ocorrer o processo de trocas gasosas, chamado de hematose, lá onde o sangue, que é venoso, proveniente das diversas partes do corpo, chega ao coração pelo lado direito, átrio direito, ventrículo direito, pulmão. Lá no pulmão vai ocorrer o processo de hematose. Esse sangue já vai sair de lá oxigenado e passa a ser chamado de sangue arterial. E o pulmão tem dois pulmões, um pulmão direito e um pulmão esquerdo, sendo que o pulmão direito ele tem 3 lobos, ou seja, esses lobos são partes desenvolvido, e o esquerdo 2 lobos. São elásticos revestidos por uma estrutura membranosa chamada de pleura. Então, para vocês não ficarem fazendo confusão, o que é essa pleura, associe muito bem aquela película que envolve o fígado. Vocês não sabem que existe uma película envolvendo o fígado? Então, no pulmão também existe uma estrutura protetora envolvendo esse pulmão, e essa estrutura protetora ela recebe o nome de pleura. E o diafragma, né? Esse músculo já foi falado lá no sistema cardiovascular, mas entendam o seguinte, que o diafragma ele é um músculo membranoso que separa o tórax da região abdominal e auxilia os movimentos respiratórios. E aqui nessa gravura ela especifica muito bem, ó, o músculo diafragma aqui, ó, o tamanho deste músculo aqui. Então, onde é que ele está alojado? Ele está alojado bem aqui na base da caixa torácica. Ele vai ser um músculo responsável a auxiliar no movimento respiratório e auxiliar na contração dos músculos intercostais. Né? E uma particularidade muito grande relacionada ao músculo diafragma é que quando esse músculo diafragma sofre espasmos involuntários, contráteis, esses espasmos são chamados de soluço. Então, o que é um soluço? Nada mais é do que contrações involuntárias do músculo diafragma. Como o músculo diafragma está inserido aqui na base da caixa torácica, quando ele se contrai, ele faz com que a caixa torácica também se contraia, e isso aqui é uma repercussão lá na região da cavidade bucal e o desconforto do soluço. Então aqui, essa gravura ela mostra a conformação do pulmão e as estruturas componentes dele. Então vamos aqui, o pulmão, nós temos 2 pulmões, um pulmão está localizado do lado direito e outro pulmão do lado esquerdo. Então aqui nós temos o lado direito e aqui temos o lado esquerdo.
Por que isso? Porque sempre vocês vão lembrar da posição anatômica. O pulmão direito ele tem 3 lobos, ó, aqui as divisões dos lobos. Então tem aqui 1, 2, 3. E o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos. Então tem aqui 1 e 2. Cada pulmão desse é conectado a uma estrutura, que é a traqueia. E cada traqueia ela vai entrar para dentro da cavidade pulmonar e vai se bifurcar em estruturas menores chamadas de brônquios. Esses brônquios vão funilando em estruturas menores chamadas de bronquíolos, até esses bronquíolos chegar em cada porção do seu bronquíolo e ter uma estrutura menor que é chamada de alvéolo pulmonar, como aqui está especificando, alvéolo pulmonar. Então, entendida essa parte estrutural, vamos à frente. Aqui está mostrando toda a estrutura cartilaginosa da traqueia, né? Que é as cartilagens da laringe, da traqueia, a própria cartilagem da traqueia, o bronco, se ramificando em bronquíolos, e aí sucessivamente. Então, vocês não devem esquecer que toda a traqueia é formada por tecido cartilaginoso. Quando você abate um animal, você já deve ter visto no bovino, são aquelas gargantas. Aquelas gargantas ali é que é de fato formador. É a estrutura que compõe a traqueia no nosso organismo. Não é diferente, não. Então, vamos para o processo fisiológico. O sistema respiratório, ele funciona realizando 2 movimentos. O movimento de entrada do ar e o movimento de saída do ar. Quando esse ar entra na nossa cavidade pulmonar, a finalidade da entrada desse ar é realizar as trocas gasosas, ou seja, realizar um evento chamado de hematólise. O sangue rico em oxigênio, ou sangue pobre em oxigênio se torna rico em oxigênio, e o sangue pobre em gás carbônico se torna rico em gás carbônico, e aí sucessivamente. Então, bora lá. Então, quando o ar entra, eu chamo de inspiração. Quando o ar sai, eu chamo de expiração. O que tem de particular nessas duas coisas? Esses 2 eventos, eles são conscientes ao nosso sistema nervoso. No entanto, eles são autônomos, porque nós conseguimos interferir no funcionamento do sistema respiratório até determinado ponto. E outro ponto, ele se torna automático. Então, o que é a inspiração? Os músculos da caixa torácica puxam as costelas para cima e para fora. Para cima e para fora, assim. E o diafragma se contrai e se achata, promovendo o aumento da caixa torácica com consequente redução da pressão interna, forçando o ar a entrar no pulmão. Então, quando você inspira, a pressão dentro da cavidade pulmonar é menor. Ele diz aqui, ó, a pressão interna é menor. Se a pressão interna dentro da cavidade torácica é menor, a pressão externa é maior, o ar entra. Ao contrário, vamos para a expiração. Todos os músculos relaxam, voltando à posição inicial. A pressão interna da caixa torácica aumenta e o ar é expelido. Então, no processo de expiração, a pressão interna da caixa torácica aumenta e o ar sai. Então, o que a gente entende disso? Nós entendemos que o processo respiratório ele está associado às diferenças de pressões entre a pressão interna da nossa caixa torácica e a pressão externa, que é a pressão atmosférica. Quando a pressão interna da caixa torácica é menor do que a atmosférica, o ar entra, a gente expira. Quando essa pressão interna da caixa torácica é maior do que a pressão externa, a gente expira, o ar sai. Então, entendido isso aí, vamos para os próximos slides. Então, a gravura mostra, né? Aqui a traqueia e o pulmão. Então, no processo de inspiração, vamos aqui para o processo de inspiração. Quando o ar entra, o diafragma baixa e a caixa torácica se expande. Tá aqui, ó. Tá. No processo de expiração, essa caixa torácica diminui de volume e o diafragma sobe. Mostrando de lado.
processo de inspiração, quando o ar entra, o diafragma, ele relaxa, ele baixa, e a caixa torácica, de certa maneira, ela aumenta de volume. Na expiração, o diafragma sobe, a caixa torácica diminui de volume. Então, pessoal, visto esses processos de inspiração e expiração, vocês devem entender que quando a pressão interna dentro da nossa caixa torácica é menor do que a pressão externa, o ar tende a entrar e aí eu tenho uma inspiração. Por que eu tenho uma inspiração? Porque o ar entra por diferença de pressão. E essa diferença de pressão, quando o ar entra, a pressão aumenta e faz com que o ar saia, porque a pressão interna ficou maior do que a pressão atmosférica externa. Agora vamos falar especificamente das trocas gasosas. As trocas gasosas, como eu disse para vocês, o nome técnico é hematólise, elas ocorrem por difusão. O que é difusão? Do oxigênio e do gás carbônico através dos alvéolos pulmonares e capilares, que se dá graças à diferença de pressões parciais desses gases no sangue. O ar que entra no pulmão, no processo de inspiração, contém as seguintes quantidades. Vocês devem prestar atenção para isso aqui, ó. Porque quando a gente respira, a gente pensa que quando a gente inspira, a gente está colocando só oxigênio para fora. E não é. É 0,04 de gás carbônico, 20,94 de oxigênio. Então veja que a quantidade de oxigênio é só 21%, praticamente. 79,02 de nitrogênio. Aí vocês se perguntam, professor, quer dizer que quando eu inspiro, eu só coloco em média 21% de oxigênio para dentro do meu pulmão? Exatamente isso. Ao sair do pulmão, contém 16,5 de oxigênio, 4,48 de CO2 e 79% de nitrogênio. Então, vejo que quando eu inspiro, entra em torno de 21% de oxigênio, e desses 21% ainda sai 16,5% de oxigênio. Então, a nossa captação de oxigênio é pouca através do pulmão, mas é o suficiente para manter o nosso organismo vivo. Certo? E respirar oxigênio 100% puro também não é benéfico, porque o oxigênio 100% puro ele tem seus males, causa os males para o nosso organismo. Tanto isso é interessante que vocês vão ver lá à frente, nos casos de colocação de sonda nasal, de oxigenação, de oxigenoterapia, que o oxigênio ele tem que ser umidificado e muitas vezes misturado com gases do ambiente, para que seja colocado no paciente. E essa gravura ela mostra o fluxo, né? Desde a captação do ar no pulmão, está aqui, ó, a captação do ar pela narina, vai para o pulmão, lá no pulmão vai ocorrer o que nós chamamos de hematose, que é nessa estrutura aqui chamada de alvéolo. O ar chega através do bronquíolo, do bronco, chega no alvéolo, e no alvéolo vai ocorrer o processo de trocas gasosas, a nível microscópico, aqui, ó, na corrente sanguínea. Esses alvéolos eles são circundados por capilares, e nesses capilares vai ocorrer essa troca gasosa no alvéolo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o oxigênio passando para dentro da corrente sanguínea e o gás carbônico passando para dentro do alvéolo. Então, isso aqui é chamado de hematólise. Transporte dos gases respiratórios. Então, transporte do oxigênio. Depois que esse oxigênio cai na corrente sanguínea, como é que ele vai chegar nos meus órgãos? Como é que ele vai chegar no meu cérebro, nos meus diversos órgãos? É disso que eu vou falar agora. Então, transporte de oxigênio. A maior parte transportada é junto com essa estrutura aqui chamada de hemoglobina, certo? Que é a parte dissolvida no plasma, formando a oxohemoglobina. Não precisa vocês ficarem preocupados com essa reação, ela não é intuito de cobrança com os técnicos de enfermagem. Eu preciso que vocês saibam apenas que o oxigênio que é transportado no pulmão, ou transportado na corrente sanguínea, ele é transportado dissolvido nessa estrutura de hemoglobina, que essa hemoglobina está presente na célula hemácia. Então, é disso que eu quero que vocês saibam. A pressão parcial de oxigênio é maior no sangue quando nos tecidos e ocorre a difusão através desse. O sangue rico em oxigênio denomina-se sangue arterial. E o transporte de gás carbônico?
que é o gás resultante do metabolismo celular. A pressão arterial de CO2 é maior nos tecidos do que no sangue. Dessa forma, o gás sai dos tecidos e vai para o sangue. E o transporte do CO2 ocorre de 3 maneiras: dissolvido no plasma e 25% associado à hemoglobina. Então, vocês viram que tanto o oxigênio quanto o gás carbônico, eles são transportados dissolvidos na hemoglobina, que está presente na hemácia. Daí a função importantíssima da hemácia, certo? Essas reações não quero que vocês se preocupem, porque elas não é fruto do nosso curso. Eu mostro apenas para vocês entenderem que esses gases, eles são transportados na corrente sanguínea por reações químicas associadas à célula. Essa gravura mostra, tecnicamente, o que eu estou falando para vocês. Então, aqui, ó, o bronquíolo, o ar chegou até aqui, a região do alvéolo, e no alvéolo eu vou ter o quê? O sangue desoxigenado, oxigenado e sucessivamente. E aqui está mostrando mais especificamente, ó, que a corrente sanguínea, na corrente sanguínea está transitando sangue, tanto ele pobre como rico em oxigênio. Aqui eu tenho um alvéolo, e aqui tem um capilar, um eritrócito sem oxigênio, dióxido de carbono, oxigênio, eritrócito com oxigênio. Então, vocês estão vendo aqui que o dióxido de carbono passa para dentro do alvéolo e o oxigênio vem do alvéolo para a corrente sanguínea. Você entendendo o que é hematose já está suficientemente bem para a parte técnica de enfermagem. Porque lá na frente nós vamos falar de saturação, certo? O indivíduo está saturando quanto para você entender que essa saturação nada mais é do que a medida que o aparelho faz da quantidade de oxihemoglobina presente na estrutura onde você coloca o oxímetro de pulso. E algumas observações, né? O monóxido de carbono, ele liga-se à hemoglobina, formando a carboxiemoglobina em uma reação estável, onde o composto não se desfaz utilizando a molécula de hemoglobina, que não consegue mais transportar oxigênio. Esse dado aqui é interessante porque está falando do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é um gás extremamente letal e ele é principalmente produzido pelo escapamento de carro durante a queima incompleta, né, de compostos orgânicos. Uma vez você inalando muito monóxido de carbono, ele vai inviabilizar suas hemoglobinas e suas hemoglobinas não vão, ou aliás, suas hemácias, consecutivamente a hemoglobina, ela não vai mais conseguir transportar oxigênio. Por isso que o indivíduo vai ficar intoxicado e vai morrer. E nos fetos, né, a demanda de oxigênio é muito maior que na mãe, isso graças à elevada taxa metabólica e à necessidade de crescimento, isso aí é evidente. E a regulação do ritmo respiratório. Interessantíssimo isso aqui. Então, assim, quantos movimentos respiratórios a gente faz por minuto? É disso que o slide vai falar. O controle da respiração ele é feito de modo automático por um centro nervoso localizado na região do bulbo. O bulbo fica aqui na região abaixo do osso occipital, de onde tem parte os movimentos responsáveis pelo processo de contração dos músculos respiratórios. O principal mecanismo de regulação depende da concentração de CO2 no sangue. Quando ocorre uma maior formação desse gás, e aumenta a quantidade de íons H+, presente no sangue, provocando a diminuição do pH, e com isso o bulbo é sensibilizado. Então, o que esse slide está falando? Ele está falando da seguinte coisa, entendam a seguinte coisa. Quem é que estimula o nosso sistema respiratório? É a presença de oxigênio ou é a presença de gás carbônico? É a presença de gás carbônico. Certo? Tanto isso é evidente que quando você vai fazer o processo de reanimação cardiopulmonar, você faz a respiração boca a boca, quando você sopra na cavidade bucal do paciente, você não está jogando oxigênio, você está jogando gases, certo? E onde você tem uma maior quantidade nos gases que saem da sua cavidade bucal, de gás carbônico. Desse gás carbônico, faz isso bem daqui, ó. Vai estimular o centro da sensibilidade respiratória, que é o bulbo, a realizar o processo de controle da respiração. E por último, nós vamos falar, né, dos problemas respiratórios. Vocês vão ver problemas respiratórios também na disciplina de assistência clínica. Então, problema respiratório, enfisema pulmonar.
que é o enfisema? As fibras elásticas, que são importantes na constituição dos alvéolos, elas perdem a elasticidade. O enfisema é um problema onde o pulmão ele perde a sua capacidade de realizar os movimentos, perde sua elasticidade. Geralmente ele está associado a injúrias durante muito tempo, principalmente, está relacionado a fumantes crônicos. O asma é um problema alérgico, está relacionado a fundo alérgico, né? E a sua principal característica é a diminuição do volume do calibre do bronco. O bronco diminui de calibre e não passa mais ar em quantidade suficiente quando o indivíduo está em crise, né? Caracterizada pela constricção. Constricção é a diminuição do calibre das ramificações dos brônquios. A alergia é mais comum e o uso de drogas para dilatar os brônquios. A pneumonia é um processo infeccioso causado por bactérias, pode ser vírus também, né? Na maioria dos casos, os sintomas são febre, tosse, dispneia. Sinusite é um processo inflamatório do seio da face, e a rinite alérgica é um processo alérgico da região, quando ocorre o aumento da mucosa, do edema da mucosa presente na região inflamada. Então, essa gravura mostra para vocês isso, pessoal. Que eu falei lá no sistema esquelético, falei dos seios, né? E disse que seios eram cavidade. Na realidade, os seios eles são cavidade, onde nós temos o principal exemplo aqui, os seios da região da face. Aqui eu tenho o seio frontal, ele está localizado aqui um pouco abaixo do osso frontal. Eu tenho os seios etmoidais, que são esses seios que estão aqui acima da região do osso nasal, e tenho os seios maxilares. Então, na nossa estrutura de face, esses seios eles são repletos de ar, de algum líquido no seu interior. Quando ao longo da vida da gente, esses seios eles vão se tornar inflamados ou infectados. E aí, o processo de infecção desencadeia um processo inflamatório chamado de sinusite, que nada mais é do que esses seios aqui cheios de estruturas bacterianas e desenvolvem a reação inflamatória. Aqui a gente mostra o quanto os males que o cigarro traz, né, para quem fuma, né, em loco aqui o pulmão saudável de um indivíduo que nunca fumou e aqui o pulmão de um fumante, cheio de substâncias que são agregadas aqui ao pulmão no hábito de fumar. E aqui a gente termina esse conteúdo. Obrigado a vocês e bons estudos.